Olá, tudo bem? Esta é mais uma edição do programa Pense Comigo, neste canal. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor do livro Um Brinde ao Nada. E hoje nós começamos muito motivados, como sempre, mas hoje de forma especial, porque hoje tem novidade. Lucas Lorde, qual que é a novidade hoje? Oi, tudo bem, Araújo? Hoje é um dia histórico, hoje a novidade é incrível e dá pra ver que você tá bem emocionado. Você tá com uma cara muito assim de emoção, tudo, e dá pra ver que... Porque hoje a novidade é incrível. Tô emocionado igual a quem faz uma viagem assim, uma viagem, porque essa novidade é o começo, e ela vai ter um longo caminho a ser percorrido. E tudo pode acontecer e tomara que aconteça tudo de bom. Para isso, nós estamos aqui com uma pessoa, um convidado também especial, que tem tudo a ver com essa novidade. É o editor e jornalista José Carlos Finez. Finez, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, Araújo. Prazer estar aqui com você, com o Lucas, com a sua equipe, no Pense Comigo, Estúdio 48 Podcast. É uma honra e é um dia realmente de celebração, né, para nós, né? Por um motivo que você vai revelar ou o Lucas vai revelar? Eu revelo já. O Araújo revela aí. Revelo já. É o seguinte, hoje é o dia em que está indo ao ar e eu começo hoje a divulgar o meu novo livro, Um Brinde ao Nada. Este aqui. E hoje acabou de chegar o livro físico. Acabou de chegar o livro físico. Eu programei, porque eu estava sem o livro físico, programei mostrar só o livro em e-book que está na Amazon disponível. Mas quando a gente vinha para cá, aí de repente parou um caminhão. A gente estava esperando o Uber. Não, ainda bem que a gente chamou o Uber demorou um pouco, né? Tava bem longe assim. A gente tava esperando, assim, daqui a pouco chegou um caminhão. E eu falei, ficou, é o livro. Caiu a ficha. É o livro, Daí tive Lucas. que cancelar o Uber, daí a gente descarregou as caixas. Sabe aquelas convergências ou sintonias felizes que você não controla, mas elas acabam acontecendo? Foi o que aconteceu. Então, esse é o livro. Um Brinde ao Nada. Conta uma história de família, uma história atual, importante e que vai mexer muito com as suas emoções. Lucas, e agora? E o digital? Primeiro, também eu queria dar os parabéns para você pelo livro. Dar os parabéns também para o Finez, que foi editor do livro. E vamos bater umas palmas pro livro aqui. É um dia histórico hoje. Dia histórico pro livro. E também, assim... Obrigado aí. Hoje é um dia de comemoração. E também cuida da técnica aqui. E também falar também que, além do livro físico, o livro também está na Amazon, que o Pudim vai colocar aqui na TV, na Amazon, para quem quiser a versão e-book. Lembrando que a versão e-book é a versão online, que a turma vê pelo celular, pelo aplicativo, pela ferramenta Kindle. Que aqui, ó, você entra na Amazon, o Pudim vai mostrar aqui, ó, você digita lá, ó, Um Brinde ao Nada. Daí já vai aparecer o livro aqui. Faltou dar o espaço. Aqui, ó, vai aparecer aqui Um Brinde ao Nada, o livro capa preta aqui, ó, você clica no Brinde ao Nada que vai ter toda a informação, o resumo. E se você está em dúvida se vai comprar o livro, como que é a história, tudo, além do resumo que está aqui, tem aqui, ó, ler a amostra. Você vai ler a amostra e você vai poder ler o primeiro capítulo do livro. 2 capítulos. Os 2 capítulos. Que é essa amostra, a Amazon sempre sempre dá essa oportunidade para o leitor que está na dúvida se vai comprar o livro ou não, ter uma amostra para ele saber como que é a história, né? Que é importante também para ajudar o leitor na decisão se vai comprar ou não. Aqui está a amostra do livro e daí você clica aqui na Compre Agora com um clique. Você compra o livro, eu comprei o meu para fazer o teste, eu comprei no Pix e o livro já estava disponível instantaneamente. Vai estar na descrição aqui do vídeo do YouTube, o link que vai dirigir você direto para a Amazon. Agora que chegou o livro físico, agora eu tenho segurança também para programar um lançamento presencial. Sim. Que está previsto para o mês de julho, mês que vem. Depende só de definir a data, em combinação com
o local, o dono do local do lançamento. Sim. E está previsto também o lançamento eu preciso combinar também com o escritor Val Rocha. Eu e ele vamos lançar o livro nesse local. O livro dele é o Noia Bilus e a Curadora dos Cabelos Vermelhos. Sim. Então, lembrando, pessoal, o link da Amazon está nas redes sociais do Araújo. Se quiser, também está nas minhas redes. E para você que quer o livro físico, vai ter um lançamento que o Araújo vai programar, mas por volta de julho, né, Araújo? Vai ter um lançamento. E se você quiser também, pode entrar em contato com o autor no Instagram do escritor _Carlos Araújo e também pelo WhatsApp dele. O WhatsApp do Araújo é DDD 15 99726 4670. 99726-4670. Então, entre em contato com o Araújo aqui se você quiser o livro físico, e o link da Amazon, se você quiser ver pelo Kindle ou pelo e-book, tá no site da Amazon. E também, antes assim de começar a conversa aqui, eu queria agradecer o Finês pela presença, agradecer a equipe do Estúdio 48, e também para você seguir as redes do Pense Comigo, podcast, no Instagram, no YouTube, o Estúdio 48 no Instagram e no YouTube. No Instagram tá os cortes, no Instagram do Estúdio 48 no Pense Comigo podcast, os cortes das entrevistas. E no YouTube tá o vídeo integral. Então acesse lá, curta, comenta, compartilha, ajuda no engajamento a crescer os canais. E é isso, né, Araújo? Exatamente. Posso fazer uma parte? Claro. Sim. A Amazon ficou durante muitos anos, você tinha que ter o aparelhinho Kindle para ler, né? Então, quem não tinha o Kindle não poderia ler, teoricamente, o livro, o e-book, né? Hoje, eles têm um aplicativo que você baixa no próprio site da Amazon, no Play Store, né? Que é esse aplicativozinho aqui, ó, que tem um menininho sentadinho lendo o livro, né? Então, você pode ler os livros da Amazon no seu celular. Tem a mesma função. Eu tô com um brinde ao nada aqui, ó. Que legal, hein? Né? Eu só leio no celular, eu não tenho Kindle, né? Então, porque muita gente ainda pode pensar que tem que ter o Kindle para poder ler o livro da Amazon. Não é mais necessário. Você baixa o aplicativo gratuito, cria uma conta lá de comprador, lá na Amazon, e vai ler o livro que você quiser, no celular. Legal essa informação. Aí você pode aumentar a fonte, aumentar o tamanho da letra, você pode deixar o fundo amarelinho para não cansar muito a vista, né? Então, eu viciei ler. Eu que sempre li em livro físico assim, eu sou hoje um aficionado do livro digital. Você poupa espaço. Por essa facilidade de aumentar a letra, eu que enxergo mal, né? E você não tem que deixar abajur ligado à noite, a própria luz do celular já, né? E quando você dorme... Você pode colocar essa configuração que melhor se adequa a você, né? Sim, você regula aqui o tamanho da letra, a fonte que você quer ler, a espaço entre as linhas, né? E também, assim, a claridade do fundo, você quer que fique um fundo bem fraquinho para não machucar a vista, assim, né? Então, hoje está disponível para todo mundo via celular. Android, iPhone. E a tendência é aumentar, né? Cada vez mais, né? Cada vez mais ter essa facilidade, a turma Acredito querer mais... que sim, porque a distribuição do livro físico, nunca, pelo que a gente sente, ele nunca vai deixar de existir, né? Todas as pessoas que nos procuram para editar, o objetivo delas é o livro físico, né? E fica até estranho, como que você faz um lançamento de um livro digital? Você vai autografar o quê, né? Não, você tem que ter alguma coisa, né? Mas assim... Para que o ritual se mas faça, existe, né? A coisa de você ter o livro na estante, de você fazer anotações, marcar página, né? Então, existe todo um ritual ligado com o livro físico também, que é muito interessante. Eu também tenho muitos... O autógrafo do autor, o autógrafo a fila do autógrafo. Exatamente. Os encontros da noite de autógrafo. Lembrando também que nessa mesa aqui está o autor do livro, o editor do livro. Eu também ajudei na revisão. Então, aqui nesta mesa estão os responsáveis pelo nascimento de Um Brinde ao Nada. É aí que eu falei no início. O convidado hoje, ele está em sintonia com essa novidade, que é o livro Um Brinde ao Nada. E eu estou representando a Sandra Nascimento também, né, que é a minha sócia lá na Loja de Ideias. Ele é o editor de Um Brinde ao Nada.
Ele que fez essa capa, ele que fez esse projeto gráfico maravilhoso. E o Finês que deu ao texto esse corpo que ele tem em livro. Então, a propósito, eu vou apresentar o Finês agora. Tá? O Finês é jornalista, escritor, editor de livros e produtor de vídeos em Sorocaba. Trabalha na imprensa desde os 16 anos. Foi repórter, editor de cultura, editor de primeira página, editor executivo e editor-chefe em jornais e portais por onde passou. Desde 1993, mantém, com sua companheira Sandra Nascimento, que também é jornalista, a loja de ideias, produção audiovisual, jornalismo e edição limitada, que atua como editora de livros desde 2007. Publicou os livros de poemas Coquetel Molotov e Apenas um Risível Zeppelin Gigante. Dirigiu os documentários Caminhos da Arte, Aloísio, sobre o historiador Aloísio de Almeida, e Sorocaba, o Rio de Nossas Vidas. No momento, suas principais ocupações são a edição de livros pela Loja de Ideias e, menos frequente, a publicação de contos no site Terceira Margem, coletivo de blogueiros independentes, que também foi ideia do Finês em parceria com outra pessoa. Outras pessoas. Foi um grupo de blogueiros que se reuniu no final de 2018 e começamos a trocar ideias e em março de 2019 lançamos o Terceira Margem. O objetivo do Terceira Margem assim, é para os escritores escreverem lá, colocar suas histórias, é tipo um blog assim? O Terceira Margem é um coletivo de blogueiros. Hoje nós já passaram várias pessoas por lá, né? Alguns deixaram de escrever por motivos particulares. Às vezes a questão de escrever é muito uma questão de tempo, né? Então às vezes a pessoa entra num trabalho que consome todo o tempo dela, né? É mais ou menos o meu caso hoje, né? Eu não estou conseguindo escrever, né? E o tempo livre que eu tenho, eu vou revisar, eu vou fazer os trabalhos que eu tenho que fazer. E lá você tem o seu blog, como é o nome mesmo? Tem o meu blog, Conversa de Armazém, né? no qual eu publiquei muitos contos, me encontrei muito, tentei fazer, os 2 livros que você citou são livros de poemas, mas eu brinco que são da minha outra encarnação, porque são dos anos 80 e 90, do século passado, né? Eu era jovem, né? Geralmente assim, né? O jovem, ele tende mais para poesia, né? Aí você vai adquirindo quando ele sobrevive, né? E além dos 30, 40, ele vai se tornando contista, escritor, às vezes, né? Geralmente, isso é histórico, é estatístico. Os grandes poetas, geralmente, são jovens, né? Morreram jovens, inclusive, né? E os romancistas, geralmente, são pessoas de mais idade. Eu furei essa estatística aí. Eu já sabia que não seria poeta. Eu tenho um único poema na minha vida até hoje. Um único poema? Mas tá bom, já está representado. Nossa, não sabia dessa, verdade? Verdade. Eu achei que tinha mais. Valeu, mas doeu na consciência o que foi minha existência nesse antro de aflição. Por aí vai. Por aí vai. A poesia, ela está muito ligada com a descoberta do mundo, né? E dos sentimentos, os conflitos de sentimentos, né? As mágoas. Uma pessoa que não sofre não faz poesia, né? Agora, por outro lado, o romance, ele exige uma vivência que o jovem já não tem às vezes. Não que o jovem não possa fazer um romance, pode, perfeitamente. Mas geralmente exige uma vivência, uma observação de mundo, uma visão de mundo que você adquire com uma certa idade, né? Então, eu tentei fazer romance, mas eu não conseguia, sabe, Araújo? Eu ficava, chegava a 40, 50 mil caracteres, eu falava, eu não vou aguentar isso aqui, eu não vou terminar, essa história está muito fraca e tal. E eu me encontrei muito na linguagem de contos, né? Eu pretendo publicar um volume de contos que está sendo finalizado, provavelmente só e-book, né?
Já está, aliás, já tem uma versão, mas eu fiz uma revisão criteriosa dele, quero republicar, e não fiz o lançamento ainda, não, né? É uma coisa uma linguagem que eu me encontrei e é uma coisa que tá, você sabe, né? Tá no sangue da gente, né? O lançamento ele é necessário porque tem escritor que não lança, ele já começa a divulgar sem um lançamento formal propriamente dito. Eu mesmo, quando publiquei em 2022 o Ódio Solto no Pasto, meu primeiro romance publicado, eu não programei um lançamento presencial. Por quê? Eu pensei, ninguém me conhece. Quem vai no meu lançamento? Aí, naquela época, até tinha uma escritora argentina que aconteceu isso. Eu vi essa Ela história. fez o lançamento e ninguém foi. Aí tem uma foto dela, dá até dó dela, olhando para os livros e sem ninguém. Aí ela fez disso um marketing, né? Ela também tirou do limão uma limonada. Sim. E parece que ela daí... E repercutiu. Daí repercutiu, parece que ela fez outro lançamento, daí foi bastante gente. Aí foi repercutiu. bastante, exatamente. Parece que uma coisa assim, Entendeu? Ela fez o marketing, sabe aquelas coisas que acontecem às avessas? Sim. Eu digo isso também porque um brinde ao nada, ele também vai ter, ao contrário de O Ódio Solto no Pasto, ele vai ter um lançamento presencial, como eu disse, programado para julho, e depois desse lançamento, ele também poderá ser encontrado em lojas físicas, em livrarias, que eu vou colocando e informando a você, tá bom? Então, Inclusive, você acha que o lançamento hoje é importante? Continua sendo? Continua sendo, sim. Havendo a edição física, né, que você pode autografar, e ter o contato com o seu público é muito interessante, né? E eu acho que o autor deve fazer. E, lógico, divulgar. Essa escritora não deve ter divulgado muito bem, né? É bom, tipo, Porque um mês antes você divulgar, né? Que vai sim, você divulgar bastante. Hoje tem 1000 caminhos para divulgação, né? WhatsApp, redes sociais, né? Agora, ir sem a pretensão de... Eu lembro quando eu lancei o livro, o Coquetel Molotov, eu fiz um lançamento no bar depois. Foi bastante gente no bar, né? No bar foi bastante gente. Nossa, saí de lá torto. E vendi bastante livro lá, né? Depois eu fiz uma tarde de autógrafos na livraria Prosa e Verso, do Rafael, né? Que marcou época em Sorocaba, a livraria Prosa e Verso, que era aqui no centro da cidade, inclusive. Essa livraria era um ponto de encontro. Era um ponto literário. De encontro. Aí eu fiquei uma tarde lá batendo papo com o Rafael. Entraram umas 5 pessoas, assim. O negócio é você não ir com expectativa de que vai formar fila, né? Mas você está à disposição do seu público, né? Uhum. E procurar focar naquela pessoa que foi até ali. Uma pessoa, 2 pessoas, bater um papo, saber, né? Por que ela foi, o que ela gosta de ler, tudo mais. Hoje, com as redes sociais, eu acho que pode ser feito o lançamento virtual também. No meu caso, se eu fizer só o e-book, vai ser um lançamento virtual, né? Posso fazer até uma data de lançamento, um barulho em cima tal, uma live, alguma coisa assim, mas não vai ter a presença do público. Mas eu gosto dessa ideia. Sim. De você uma estar ideia disponível para o público. Aliás, a sua editora é loja de ideias. Ideias é com Finês. Inclusive, Finês, no lançamento do Gridão Nada, a gente tá com o pé no chão, assim, tá humilde, sem expectativa. A gente tá esperando umas 500, 600, 700 pessoas. Então a gente tá tranquilo nesse sentido. Você já avisou lá para botar mais cadeira? Então 200 cadeiras a mais. Não, mas a questão é essa: fazer o que você tem que fazer. Aliás, em tudo na vida, né? Fazer a sua parte, fazer o melhor que você pode fazer, a melhor divulgação que você vai fazer. E daí, né? Uns dizem assim, põe na mão de Deus, outros dizem, joga para o universo, né? Outros, né? Agora a sorte está lançada, né? Mas, de qualquer forma, daí é o que vier, lucro. Você vê essa que não foi ninguém, acabou sendo legal para ela, né? Para ela, no próximo livro, foi bastante gente. Nós temos deixa eu só fazer uma parte. Um dos livros que a gente fez aqui é o Schmidt-Jung,
foi no ano passado, 200 anos da imigração alemã para o Brasil, que começou ainda com Dom Pedro I, né? Por influência da Imperatriz Leopoldina. Então, eles começaram a vir em 1824, eles começaram a vir para cá, 200 anos da imigração. E essa autora, que nós nunca encontramos pessoalmente, tudo contato via Zap, via, né, e-mail, Drive, manda o arquivo pelo Drive para ela revisar, para a gente revisar, tudo mais. Ela fez uma tiragem não muito grande e ela já percorreu 3 estados com este livro aqui, porque ela é do Rio Grande do Sul, ela já foi para Santa Catarina e já foi para o Paraná, porque as famílias Schmidt e Jung estão espalhadas nesses 3 estados. Então, onde tem ali aquelas pessoas que são da família, de uma das famílias, tem algumas famílias ali que tem parentesco, que tem ela vai, faz a divulgação, pega um lugar pequeno, uma livraria, uma coisa assim, Imagino café. Até que faz uma fala sobre o café, tema. Sobre o né? tema. E fica à disposição e bate um papo, revê os parentes, né? Os amigos. E então, assim, é muito a estratégia do autor, né? De não colocar uma expectativa excepcional em cima do negócio, né? Mas é um trabalho de formiga, né? E dá resultado, viu? Dá resultado. Como eu digo, como na história dessa edição que você acaba de descrever, é o livro aproximando pessoas. Sim. Por quê? O livro conta histórias e as pessoas gostam de histórias. Então, quando você conta uma história criativa, com certeza você vai atrair a atenção de alguém que vai se identificar e se interessar por um ou outro ou mais motivos com essa história, vai se interessar por essa história que você está contando. E aí são pessoas se aproximando, tendo como foco, tendo como fonte de atração o livro. Olha que maravilha o livro. Carl Sagan, que eu admiro muito, tem um texto dele, uma fala dele, naquela série Cosmos, que ele fala que o livro provavelmente é a maior invenção da humanidade. E ele fala uma coisa linda, assim, ele fala que, graças ao livro, através dos séculos ou dos milênios, uma pessoa que já morreu está falando dentro da sua cabeça as ideias dela, o ponto de vista dela, o texto dela, a poesia dela. Quer dizer, ele fala, provavelmente é uma das maiores. Eu acho também, sabe? É difícil você ver assim, por exemplo, surgiram inúmeras mídias, né, no século XX, né? Cinema, tudo muito importante, tudo é muito importante. E tudo né? agrega, Sim. Elas não se excluem, elas se somam. Vão se somando, sim. né? Vão se somando. Mas o livro realmente é um negócio fabuloso. Até porque ele dá mais margem do que o cinema, ele tem um tempo mais curto, né? Então não dá para você entrar muito na psicologia dos personagens, tudo mais, né? A poesia, a literatura, o romance, eles permitem tudo. Até porque o né? tempo entre o leitor e o autor, o texto, o livro em si, o tempo de interação entre esses 2 polos, o leitor e o livro, é muito diferente, é muito mais intenso. Ao contrário do cinema, em que a imagem traz pronto o que o diretor imaginou e construiu, o livro é a própria construção do autor, inspirada no texto que ele está lendo. Mas quem está construindo, segundo a sua identidade e a forma como você capta a história, é o leitor. Então Sim. você está construindo junto com o autor. Sim. Numa proporção que pode levar você, sem exagero, a uma espécie de cumplicidade e de coautoria. Sim, Sim. com certeza. Os grandes... Veja como é intenso. Inclusive, muitas histórias que aconteceram, a gente só sabe por causa dos livros, né? Pegar a Guerra de Troia, por exemplo, a gente sabe por causa de Homero, que escreveu lá a Ilíada, né? Daí tá lá, ele escreveu sobre a Guerra de Troia, e daí ultrapassou os milênios, e a gente tem conhecimento daquela guerra por causa da escrita, do livro. Uma das maiores perdas da humanidade foi a Biblioteca de Alexandria, né? Né? Você imagine o que tinha ali.
sobre a antiguidade, o mundo antigo, né? Sim. Então, hoje você pega filósofos gregos aí de 2.000 anos atrás, de 2.500 anos atrás, e você lê e você entende. E tem esse aspecto que você falou. Quando eu era jovem, mais jovem, né? Porque a gente nunca deixa de ser jovem, né? Eu era mais jovem do que sou hoje. Eu sonhava muito, nos meus tempos assim de colegial, assim, eu sonhava muito com o audiovisual. Eu achava que era a arte mais completa que existia, porque você junta ali texto, música, poesia, interpretação, né? Figurino, cenário, que é a plástica, fotografia, tudo, né? E realmente tem esse valor. Não estou negando aqui o valor do cinema. Como eu valor... também citei na minha comparação o cinema, mas não nego o grande valor do não, cinema, não, inclusive. Grande valor. Uhum. Que é a minha segunda paixão. Eu já coloquei isso para vocês. Se eu não fosse escritor, se a minha primeira paixão não fosse a literatura, seria o cinema, com certeza. Aí eu estaria mais complicado ainda, porque cinema é muito caro. Não, então, mas aí hoje, por exemplo, eu voltei a achar que é o livro. Hoje, né, de uns anos para cá, né? A gente trabalhou muito com audiovisual, ainda trabalha, né? Fizemos documentários. É muito gostoso trabalhar. O documentário é uma coisa que fica, né? E quanto mais o tempo passa, mais valor ele tem. Né? É uma coisa incrível, porque ele é aquele registro daquele momento, né? Que se você não tivesse feito, talvez a coisa tivesse se perdido para a história, né? Mas isso o livro também tem esse poder, né? Mas é o que você falou, de repente, aqui, você não precisa fazer uma descrição física da leitora, da personagem ou do personagem. Você deixa que o leitor crie o personagem na cabeça dele. Imagine o personagem, imagine o ambiente. Você dá algumas pistas, assim, lógico, né? De algumas características, se é jovem, se é bonita, se é... Mas você deixa que o leitor crie, né? Assim, aí, tem uma várias vez que versões. você coloca o rosto no cinema, então, por exemplo, para mim, Ana Terra vai ser eternamente Glória Pires, né? Porque foi feita a série, né, O Tempo e o Vento, e a Glória Pires desempenhou brilhantemente o papel, né, de Ana Terra, né? Então, mas me tolheu de alguma maneira de eu imaginar a minha Ana Terra, que aliás era sorocabana, Ana Terra, né? Ela lá no sul, perdida naqueles campos, ela lembrava das feiras de Sorocaba, das festas em Sorocaba, coisa linda, né? Então, belo livro. você chama o leitor para criar junto com você. Você pode deixar coisas, deixar pistas para o leitor. Você não precisa nem ter um final para o livro. Você pode, de repente, deixar que o leitor imagine o final do livro. Uhum. Se o personagem morreu, se ele foi embora, se ele... sabe? Casou ou comprou uma lambreta, né? Como a gente dizia antigamente, não sei se caso você compra uma lambreta, né? Você pode até deixar o final em aberto, a obra aberta, né? Então, e é a questão do quê? Você não precisa ter câmera, você não precisa ter ilha de edição, você não precisa ter iluminação, você não precisa ter o pessoal do áudio, né? Que é muito caro todo esse processo, né? Então eu brinco, você fala, olha, ainda estou aqui, né? Nossa, eu tenho um imenso respeito por todos os que fazem cinema no Brasil, porque é um ato de heroísmo. É um ato de resistência e heroísmo. Exatamente. Né? Uhum. Com exceção daqueles que fazem um cinema mais comercial, aquelas comedinhas assim, aí eu falo, não, para fazer isso aí não precisa, os americanos já fazem, né? Mas assim, eu brinco, eu falo assim, olha que interessante, né? Foi preciso que um cara que é dono do Itaú, né? E a maior rede de televisão do Brasil se unissem, né? Para fazer o Ainda Estou Aqui. Né? Ele não saiu de um menino pobre lá da periferia, né? Ele não saiu né? É um cara que tem muito dinheiro, muito talento também, Walter Salles, né? Inegável, né? Já merecia ter tido esse Oscar há muito tempo, mas
ainda é uma arte muito restritiva. E a literatura não. Você pode escrever à mão no papel, né? E guardar na sua gaveta. Aí um dia que der certo, você publica. E esse caso que você citou do filme e livro Ainda Estou Aqui também é um exemplo maravilhoso de sintonia, junção e celebração e diálogo entre o livro e o cinema, a literatura e o cinema. Sim. Sim, os melhores filmes e grandes peças teatrais, quando você vai ver nos créditos lá, geralmente é baseado em algum livro. Sempre tem a origem no livro, né? Geralmente é baseado, quase sempre. É baseado no roteiro original. Às vezes eles chamam até o escritor, o autor do livro, para ser co-roteirista, né? Junto com aí uma pessoa que entende mais de cinema, né? Para fazer o roteiro, né? E tudo que o Finez acaba de falar aqui é com experiência vivida, acumulada e muitos anos de trabalho relacionado com a literatura, com o jornalismo, com a cultura de uma forma geral. Eu queria também informar que o Finez, eu tenho, até hoje, eu tenho 4 livros publicados. Desses 4 livros, o Finez fez a edição, elaborou a edição, com o projeto gráfico, capa e tudo mais, todos os detalhes de uma edição, de 4, 3 livros. Este, Um Brinde ao Nada, que eu já apresentei, e mais Companheiros, esse livro foi publicado em 2012, e Linha de Frente, publicado em 2024. E o ano que vem, com certeza, ele fará o projeto gráfico e a capa e a edição, Seria relançamento a segunda edição. Do livro O Ódio Solto no Pasto. Este livro foi publicado em 2022 e ganhou um prêmio literário importante, o Prêmio Sorocaba de Literatura 2023, que deu um empurrão no livro, assim, ao ponto de eu ter que pedir para a editora de então um novo lote de livros para atender os pedidos que vieram a partir deste prêmio. Então, nós temos aqui um convidado, como eu falei, especial, porque cultura, informação, escrita. Finez, você continua, como você falou que tem tido pouco tempo, você continua escrevendo? Eu continuo escrevendo, eu tenho contos assim, girando na minha cabeça, pedindo para ser escritos, né? Mas aí a gente tem os prazos para cumprir, prazo de gráfica, né? E é que olha, hoje quando chegou esse livro, eu olhei assim, parece que eu respirei aliviado, porque quando sai da sua mão, vai para a gráfica, né? Aí você fica com receio que possa acontecer alguma coisa, o acabamento não ficar tão bom, né? A cor não ficar, né? Acontecer algum desastre. A impressão da letra. A emoção é muito grande, né? Pode, então, assim, a gente fica com uma apreensão muito grande, né? Mas quando chegou hoje, eu respirei aliviado, assim, né? Sim, a sensação é como... E é muito gratificante. Cada livro é um aprendizado. E agora eu queria falar assim, quando o Carlos fala o Finez, é a loja de ideias. A loja de ideias é Finez, a Sandra, e agora, mais recentemente, de uns anos para cá, o José Otávio, o Tato também, né, que tem ajudado nas revisões, fez a revisão do Linha de Frente. Então, é um trabalho muito criterioso, muito... por exemplo, se eu tiver um conto para escrever, mas eu estou com um livro para entrar em gráfica, eu prefiro fazer mais uma última revisão daquele livro que vai entrar em gráfica do que escrever o conto, né? Até porque aqui é impresso, né? Um erro impresso é um erro para sempre, né? Então, esse livro teve quantas revisões, Araújo? Olha, primeiro, tem assim a fase. Eu escrevi esse livro em 2005. Portanto, ele está saindo agora 20 anos depois de escrito.
Nossa, teve várias e várias, eu então. mesmo fiz, que eu lembro, assim, 4 revisões criteriosas. Uma, e toda revisão você melhora, acrescenta alguma coisa ao livro, ou corta, né? Revisão é esse processo. A última revisão que eu lembro que eu fiz, muito criteriosa, foi na pandemia. Na pandemia, com medo porque a gente estava perdendo milhares de pessoas, né? Sim. Foi uma época terrível. Eu também, se eu morrer agora, eu pensava, né? Eu tenho que deixar meus 2 livros, que naquela época estavam prontos, O Ódio Solto no Pasto e Um Brinde ao Nada. Eu escrevi correndo, toda madrugada, várias horas, reescrevi para passar um pente fino, com todas Deixar pronto já. as correções feitas, para deixar pronto, porque se eu morresse, aí o Lucas cuidava da Porque edição. aquela época estava tensa, junto né? com o Finês. Tava com medo de morrer. Tava. Então, felizmente, eu deixei os 2 livros prontos e, felizmente, estou aqui vendo a publicação deles e pretendendo, claro, se Deus quiser, se Deus assim permitir, que eu publique vários outros livros daqui para frente, até o fim dos meus dias. Com Vera, certeza. e além do Finês, seu editor desses livros, aqui tem uma amizade de quase 40 anos, né? Sim. O Finês foi padrinho do meu casamento. Sim. Finês e Uma a Sandra. amizade aí, Sim. 1989. amizade forte. Eu cheguei aqui na cidade em 1987. E foi quando eu conheci o Finês. No 87 você se conheceu, Inclusive, eu né? trabalhava na Rádio Metropolitana. Isso. Quando você lançou Coquetel Molotov, Molotov. aí eu fiz você foi lá para fazer uma entrevista com você. Foi fazer a divulgação do divulgação livro lá do e a gente Coquetel se Molotov. conheceu. E depois você publicou apenas um risível Zeppelin gigante. Eu adorei o título. O título em si é um verso. Né? Apenas um risível Zeppelin gigante. Criativo. Zeppelin é aqueles balão gigante, né? Que ficava, Sim, né? sim. Aí eu fui trabalhar naquele ano, 87, que foi um ano já contei essa história para vocês, foi um ano de inflexão na minha vida, de decisão para onde ia o meu destino. Eu trabalhei no Diário de Sorocaba, na Rádio Metropolitana, e depois fui para o Cruzeiro do Sul. E aí começou uma amizade, assim, diária, né? Sim. De aproximação pelo trabalho. O Finês foi meu chefe também. Trabalhamos Quando juntos ele era muitos editor-chefe anos. no Cruzeiro do Sul. Sim. Sim. Foi meu chefe também. Então, uma amizade. O Finês é daquelas pessoas que eu considero como amigo/irmão. Ele é uma das 3 pessoas, assim, pela confiança, pela identidade, pela sintonia intelectual, sintonia sintonia, inclusive, de ética, né? Ética profissional, ética cidadã. É uma pessoa de muito talento, muita habilidade em tudo que faz, muito caprichoso no que faz. Então, eu, conhecendo a competência, o talento do Finês e a confiança, eu tenho... O Finês integra um grupo de 3 pessoas que são, assim, conselheiros para mim, na época em todo período que eu vou tomar uma decisão que vai determinar novos rumos para o meu destino, porque eu conto para ele, porque eu posso estar enxergando coisas que não vão ser assertivas para mim. E ele quem está de fora, no sentido, pensando externamente, pode enxergar coisas e me alertar. Eu tenho outras 2 pessoas, porque uma delas faleceu, que estão nesse nível de conselheiros da minha vida, que são o escritor Val Rocha, o autor do Noia Biluz e a curadora dos Cabelos Vermelhos, e o Adalberto Vieira o Pardal, que infelizmente faleceu em 21 de maio de 2021. É um dia marcante que eu não esqueço jamais. Lamento até hoje, muitos amigos ele tinha, todos lamentamos a partida do Pardal, mas ele deixou uma memória afetiva que até hoje a gente lembra das conversas com ele de forma muito alegre e saudosa, né? Porque ele era uma pessoa que contava histórias,
Sim, Eu, inclusive, muito divertido, muito... inclusive, essa história de um brinde de ódio solto no pasto, eu contei para ele durante jantares no jornal que a gente jantava junto à noite, no horário de trabalho, eu contei para ele. E ele partiu conhecendo essa história e ia embora sem ver o livro publicado. Quando o livro saiu, foi publicado, eu quisera ter entregue o livro a ele para que ele conhecesse a história que eu havia contado verbalmente e que ele gostava muito. Eu tinha um título tinha uma característica do personagem, é um personagem muito ativo, muito aventureiro. Então é uma expressão da infância. Ele era o cão por dentro do mato e ele achava o cão por dentro do mato no sentido de ser um cara impetuoso, né? Até para cometer erros e injustiças. Pô, legal essa frase, um cão por Um dentro cão do por mato. dentro do mato. Seria até foi um título alternativo para o ódio solto no pasto. Mas eu preferi o ódio, que é mais literariamente mais bonito. forte, sim, né? sim. O cão por dentro do mato é mais... Não seria ruim também, não, mas... Não, é bom. Inclusive, Finés, até o Araújo falou assim, se acontecesse alguma coisa com ele, para mim me aconselhar com você. Ele falou assim, se oriente... Em 2020, eu falei, se eu morrer, então, que honra. se aconselha com o Pô, Finés. você ficou bolado mesmo com a epidemia. Lógico, ele falou assim. a gente perdia. Não, até eu tava com medo de que morrer, honra, mas porque isso tava morrendo tudo, jovem, né? Isso que ele está falando é tudo recíproco, não é por estar na sua presença, não. Mas eu não sou uma pessoa assim de muitos amigos, assim, né? Eu tenho bastantes conhecidos, como jornalista a gente conhece muita gente, né? Mas como eu não saio muito de casa, né? Agora menos ainda, eu trabalho em casa, né? Então, eu não tenho assim, não tenho uma vida social muito intensa, então não sou uma pessoa de muitos amigos. Mas o Araújo realmente é um cara que esteve sempre ali, né? E é uma pessoa constante com quem você pode contar sempre para um bate-papo, para um aconselhamento, né? Sempre acompanhando a vida um do outro, às vezes à distância, né? Sem se ver muito, sem se encontrar muito, mas sempre ali acompanhando. E eu também te considero como um irmão, realmente. E fico muito contente, é um motivo a mais para ficar contente por poder fazer essa edição, né? Porque é um trabalho que a gente normalmente já põe bastante responsabilidade e carinho, mas aí mais ainda, né? Querer que você fique satisfeito. Eu falei, nossa, né? Tem que sair tudo perfeito, né? Então eu sei também como que o livro é importante na sua vida, né? Eu li bastante, mas eu não li uma 10ª parte do que ele leu, né? Uhum. Então, assim, eu sei que a vida do Carlos é muito ligada com a literatura, assim, intrinsecamente ligada mesmo, né? Então, olha a responsabilidade, né? Sim. Hoje eu estou mais aliviado. Por isso que eu já disse assim. aqui, minha ideologia é a literatura, minha identidade são os livros, meu destino é a escrita. Essa é uma frase minha. Vou patentear. A vida dele é tanta literatura que, tipo, aos 10 anos já estava lendo os espanhóis, aos 18 estava lendo os russos, né? Uma coisa assim. Então, a vida dele é literatura... É mesmo, assim. 100%, assim. Sim. Tipo, aos 4 anos já estava lendo. Tipo, ele é uma pessoa rara, porque... Aos 16 anos eu havia lido toda essa literatura tradicional portuguesa que a gente conhece, e aí eu comecei a embarcar em outras literaturas. Uma delas é a literatura russa, que aos 18, depois a hispânica, depois a inglesa, francesa, alemã, estadunidense. Eu fico imaginando assim, tipo, o Araújo brincando assim alguns árabes e africanos também. Daí a turma chamando o Araújo assim pra brincar de bola, bolinha de gude, peão naquela época, não sei. O Araújo falou assim, não posso, estou lendo Máximo Gorky, estou lendo Dostoiévski, estou lendo Machado de Assis, não posso. Espera um pouco, eu estou terminando o capítulo aqui. E a turma, nossa, o que é isso? O que é Gorky? Máximo, o que é esse cara? Isso tem a ver também com a minha identidade, assim, eu sou um cara, por natureza, por perfil, muito solitário. Então, desde a infância. Então, os livros são, para mim,
uma janela para o mundo. Sim, sim. Quantas vezes, olha, e é verdade isso, quantas vezes eu não me apaixonei platonicamente, essas coisas acontecem com o leitor, por personagens, Uhum. paixão platônica mesmo. Eu lembro de uma personagem do Machado de Assis, chamada Sofia, ela está em Quincas Borba. Ela é maravilhosa, então você se apaixona por ela. Entendeu? A Capitu também. A Capitu também tem esse feitiço, entre aspas, entendeu? De sedução. Então, quantas vezes você lê e imagina personagens como se eles e elas existissem? Então você constrói, claro que isso é na imaginação e na capacidade sensorial interna que você tem. Quantas vezes você não imagina que eles existem? Com certeza. Isso entra naquela É uma história. imaginação, você sabe disso. Isso entra Mas eles naquela, são tão naquela linha de tão imersão, fortes né? que parecem reais. Reais, mais reais do que muitas pessoas que estiveram por aí, né? Deixaram, às vezes, até um legado não tão, né? Não tão, assim, interessante, né? Às vezes até maldoso, ruim, né? Uma herança ruim, nefasta, né? Veja que presença a Capitu tem até hoje. Transpôs os livros, né? Ela faz parte das discussões, até mesa de bar. Aquela famosa pergunta, Capitu traiu ou não traiu? A Capitu está presente de forma intensa nas relações humanas, então, além da literatura. Mas o livro, e aí eu acredito que o cinema também, eu digo isso porque está fazendo 50 anos que um filme mudou. Assim, foi um furacão na minha cabeça, de adolescente, que foi a ópera Rock Tommy, do The Who. Né? Eu fui assistir no cinema, saí de lá transformado. Né? Assim, sabe quando você leva um impacto, um choque de arte, assim, de beleza, de questionamentos, né? Porque ali eles questionam a questão do culto já tem a crítica ali a essa coisa da liderança religiosa, né? Então, eu tinha o quê? 14, 15 anos, menos, né? E então o livro e o filme, eles têm esse poder de mudar a sua vida, né? Eles têm esse poder de mudar a sua vida a ponto de você tomar decisões importantes depois da leitura de um livro ou de ver um filme que te impacta, né? É um negócio muito sério isso, né? E sinceramente, não é papo de velho, não é coisa, não nada contra as gerações, né? Assim, mas eu tenho um pouco de pena de saber assim que está lendo menos, sabe? Eu tenho um pouco de pena de saber que não surgiu até hoje um outro Belchior, um Caetano Veloso, um outro Caetano Veloso, que as novas gerações, né? Às vezes você vai ver o que elas estão ouvindo, né? Então você fala, putz, né? Que pobreza, assim, né? Musical, né? Que pobreza de poética, né? Para quem cresceu ouvindo na área internacional, né? Ouvindo Beatles, ouvindo The Who, aqui no Brasil ouvindo Belchior, ouvindo Chico Buarque, ouvindo Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis Regina, né? Então, eu tive o prazer de entrevistar alguns deles. Milton Nascimento eu entrevistei, né? Tem um autógrafo dele no álbum, né? Então eu falo assim, nossa, é um empobrecimento também, né? Porque a literatura, a arte, de uma maneira geral, ela tem esse poder, né? O teatro, né? Eu lembro que eu vi Macunaíma no Teatro Municipal de Sorocaba, dirigido por Antunes Filho. Nunca me sai da cabeça aquilo. Não esqueci até hoje aquele ambiente, aquele clima, o cheiro da máquina de fumaça, né? E a voz daquele personagem, Macunaíma. Então, assim, são coisas que te mudam geralmente para melhor, né? Então está se deixando de ter esses impactos culturais, né?
que é lamentável, né? Mas a gente, como no Terceira Margem a gente fala, é um espaço de resistência, né? Nunca foi fácil, na verdade, nunca foi fácil. Está mais difícil. Está mais difícil, mas Sim. é uma luta a ser travada, né? Pelo que você acaba de descrever, eu acredito que isso diz muito a perda de terreno para as questões culturais, recuando e abrindo espaço para outras questões muito linkadas com o consumismo, com a futilidade. Isso deve explicar muito das coisas negativas que a gente tem hoje, vive hoje, em termos de intolerância, de ódio, de não conseguir conviver com a diversidade, com a manifestação e festivais de egos, a discriminação em relação aos diferentes, porque a cultura, a literatura, o cinema, o teatro, essas questões mexem e alteram positivamente os nossos links sensoriais para emoção, para solidariedade, para identidade com o outro, para aceitar a diversidade. E quanto menos você lê, quanto menos você vê cinema de verdade, quanto menos você vai ao teatro, você vai perdendo a capacidade de desenvolver esses gatilhos, entre aspas, né? Não gosto dessa palavra, mas é o que me ocorreu agora, esses gatilhos sensoriais para você desenvolver a capacidade humana que existe dentro de você. Sim. É possível que, se os grandes líderes das superpotências tivessem lido e lessem com frequência os livros de Dostoiévski, de Fyodor Dostoiévski, o gigante da literatura russa, que escreve com um humanismo impressionante, é possível que, depois de cometer os crimes que eles cometem, eles pensariam 2 ou mais vezes na hora de cometer hoje os crimes que cometem como mandatários, depois, por exemplo, de ver o sofrimento que um crime bárbaro leva a pessoa a sofrer com remorso, lendo Crime e Castigo. Raskolnikov sofreu demais. Quanto de humanismo um livro, um personagem como esse, não influencia em outra pessoa, nas outras pessoas, em legiões de leitores. Por isso eu li esses livros, Dostoiévski, continuam sendo lidos até hoje. Imagino que, quem sabe, se esses mandatários, esses líderes das grandes potências, lessem mais, eles seriam menos intolerantes e fariam menos guerras. Não existiria Ucrânia, não existiria a faixa de Gaza com o genocídio que acontece lá. Quem sabe? Exatamente. E para ter uma reflexão dessa, que o Araújo teve agora, você tem que ler muito. É uma prova de que a leitura transforma vida, que a leitura deixa a pessoa uma pessoa mais assim reflexiva, uma pessoa mais no caminho certo, é o Araújo. Que o Araújo é o que é hoje, uma pessoa incrível. Eu acho que se deve muito à leitura, à escrita, a essas histórias que ele conheceu ao longo da vida dele. E que eu vivi também. E que viveu também. A gente vivi perdas afetivas difíceis, né? Você sabe disso, e que vão calejando a gente. Ao mesmo tempo, você tomba, verga, mas não cai, e continua andando, com as suas dores, e procurando amparar outras pessoas que sofrem também. Eu costumo fazer isso. Então, mas a arte, ela acaba sendo um estofo, né? Ela acaba sendo um ambiente mental e emocional em que você vai trabalhar, em que você vai digerir, né, as perdas, as angústias, as aflições da vida, né? Questionar, né, o sistema,
Por que eu tenho que trabalhar de manhã até a noite para pagar boleto? Né? Então, muita gente nasce, vive e morre sem fazer esse questionamento. Né? Por que eu estou aqui? Por que eu estou vivo? Né? Então, a arte ela nos convida a fazer esse tipo de reflexão. E aí eu lembro muito de uma frase do Darcy Ribeiro, que eu não sei, vou citar assim textualmente, que eu não lembro, mas que assim, que a falta de não é que falta projeto de educação para a educação, é que a falta de educação é o projeto. Né? Então, a falta de leitura é o projeto, a falta de incentivo ao livro é o projeto, a falta de incentivo ao cinema, né? Ou mesmo hoje, para você, numa cidade como Sorocaba, vamos falar Sorocaba, para você ter acesso a certos bens culturais, que teoricamente são populares, você tem que ter dinheiro para sair de casa, você chega lá, não é gratuito, tem uma entradinha para você pagar, né? Então, agora, uma família que está lutando lá, às vezes, com um salário mínimo, com um pouco mais do que um salário mínimo para sustentar um casal, mais uma criança ou duas crianças, vai ter 100, 200 reais para gastar numa noite, entre condução, entre entrada, né? Aí eu falo assim, não vou citar nomes aqui, não quero ser indelicado, mas eu falo assim, tudo que é subvencionado pelo Estado, e a Lei Rouanet tem isso, a demonizada Lei Rouanet tem isso, né? Você é obrigado a oferecer uma cota popular, uma cota, fazer uma parte de graça, oferecer uma, né? Então, assim, por exemplo, orquestras municipais deveriam estar tocando nas praças, não no alto das escadarias. Estou falando de maneira genérica, tá? Isso vale para Brasil, Colômbia, Estados Unidos e Rússia. Certo? Infelizmente, o tempo é implacável. Entendeu? O tempo, eu costumo dizer que o tempo não existe. É bom que pare por aí mesmo. Mas ele existe. Não, se não fosse o tempo, a gente continuaria essa conversa por mais 1 hora, com certeza. Eu queria que você, por favor, fizesse as suas despedidas e colocasse os seus contatos. Aproveita essa câmera aqui. Divulga suas redes sociais, seu Instagram, tá se tiver YouTube, se tiver o site da Loja de Ideias, assim, todos os seus contatos. Tá, o melhor contato hoje é o e-mail lojadeideasaudiovisual@gmail.com, né? E o meu WhatsApp, que é particular, mas eu uso para trabalho, que é Zé Finez, Zé de Zé mesmo, né? Zé Finez, @hotmail.com, né? Esses 2 contatos já são suficientes para quem quiser trocar uma ideia sobre algum trabalho, alguma coisa, né? Nós temos um site da Loja de Ideias que está em fase de reformulação, né? E é isso, nós estamos à disposição. Nosso trabalho é pegar um livro escrito à mão e transformar num livro impresso, assim, né? Fazer toda a trajetória do livro, se for preciso digitar, a gente digita, revisão com certeza, muitas revisões, né? Projeto gráfico, tamanho, definir o tamanho do livro, se vai ser grande, pequeno, se vai ser, né, capa. Então, é um trabalho muito prazeroso que a gente gosta muito de fazer. Estamos à disposição. Obrigado, Finez, por aceitar o convite. E, Lucas, e você, suas despedidas. Minhas considerações finais, eu queria agradecer ao Araújo, agradecer ao Finez pela presença, agradecer ao Pudim, a produção, e lembrar também que o livro Um Brinde ao Nada, esse livro maravilhoso aqui, do autor Araújo, do editor Finez, está disponível na Amazon, só lá no site, digitar Um Brinde ao Nada, está lá disponível o e-book. E o livro físico vai ter um lançamento em julho. E também, quem quiser, entre em contato no Instagram do Carlos Araújo lá. Lá também tem um link da Amazon para você adquirir esse livro aqui incrível, Um Brinde ao Nada, lançamento. E também lembrar você para seguir as redes do Pense Comigo Podcast, seguir o Instagram do Estúdio 48, o YouTube do Estúdio 48 e também seguir meu Instagram, Lucas Lorde, com 2 S e DE no final.
Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa Pense Comigo. Lembrando que o meu Instagram é escritor_Carlos Araújo, e eu também tenho um canal no YouTube, escritor Araújo no YouTube. Agradeço a sua atenção, porque esse programa ganha razão e sentido com a sua audiência. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.